Por que que a reprogramação mental pode mudar a sua vida e os seus atendimentos terapêuticos? Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta e mentora de terapeutas e eu criei uma ferramenta terapêutica de reprogramação mental onde eu reuni diversas ferramentas, outras já existentes, filtrei, reelaborei, botei em prática, testei e aprovei e comecei a ter excelentes resultados em meus atendimentos. E com isso eu pude aumentar o valor da minha sessão, receber muito mais indicações e, consequentemente, viver bem de terapia. E a coisa saiu tão bem que há um ano e já alguns meses, 1 ano e 3 meses, para ser mais precisa, eu ensino a reprogramação mental da forma como eu criei para os meus alunos da formação Terapeuta Pro. E agora eu vou ensinar para você o que é essa ferramenta terapêutica tão bacana, da onde ela surgiu, como que as coisas acontecem, como eu uso na minha vida pessoal, como eu uso nos meus atendimentos e como eu tenho resultados tão incríveis e também como as minhas alunas da formação têm resultados incríveis nos atendimentos terapêuticos e várias cobrando, como a Paty que chegou aí, cobrando já 300, 400 reais em 1 hora de atendimento terapêutico. Por quê? Porque a coisa funciona. E a ideia de trazer isso, né, da reprogramação mental hoje, veio por 2 motivos. Primeiro, porque é parte do meu trabalho e em outubro eu vou abrir vagas para a próxima turma da formação. Então, se você tiver interesse em aprender tudo, em ter o estágio supervisionado, sair expert, atendendo mesmo e cobrando da formação, em outubro você terá a oportunidade, e esse ano ainda você pode mudar a sua vida com a reprogramação mental. E o outro motivo é que hoje é aniversário de 3 anos do João, meu bebezão, e com a reprogramação mental eu pude estar com ele o tempo todo, desde da gestação. Foi uma gestação tranquila, aqui apesar de estar na pandemia, aplicava reprogramação em mim para manter o casamento ali minimamente saudável. Depois que ele nasceu, eu continuei com os atendimentos. Em 7 dias eu já estava ali trabalhando, atendendo, porque a gente que é autônoma precisa disso, né? E ali na pandemia, muita gente acabou parando o tratamento e tal, enfim. Foi uma fase um pouquinho mais complicada, não consegui salvar tanto dinheiro, eu tava me mudando, porém, em momento nenhum eu precisei deixar ele em algum lugar para poder sair para trabalhar, deixar ele em casa para sair para trabalhar. Eu tô aqui dentro da minha casa, esse escritório é na minha casa, aqui tá a varanda, ali tá a cozinha, ali tá a sala e ele tá ali agora almoçando com a babá. Então a reprogramação mental me permitiu ter uma babá, estar com meu filho, amamentar tudo que eu pude e estar com ele por todo o processo de desenvolvimento. Obrigada aí pelos parabéns, sejam bem-vindas todas. E agora vamos à base, ao esqueleto, o que é a reprogramação mental, da forma que eu uso e por que ela funciona. Então, vou explicar aqui. Eu uso 5 bases para... eu usei, né? Como eu estudei muito, diversas áreas da educação, da psicologia, terapias em geral, e gosto muito, fiz várias pós-graduações e cursos livres e mestrado e etc. Agora estou no mestrado em psicologia, tenho mestrado em psicanálise. Eu gosto muito de estudar algumas áreas um pouco diferentes. Eu sou um pouco contra o unilateralismo para qualquer coisa. Uma pessoa que acredita piamente em uma linha só de qualquer coisa, para mim é uma pessoa que está deixando de enxergar um universo de possibilidades, seja para a religião, seja na criação de filhos, seja na forma de lidar com o parceiro e na hora de se atender um paciente. Se a gente segue uma linha rígida,
Por exemplo, como na psicopedagogia eu me deparei com pessoas que eram da epistemologia divergente e seguiam aquela linha lá, e aí você chegava com uma ideia, isso daqui é da neuropsicologia, que é muito bacana. Não, aqui na minha psicopedagogia eu não uso isso porque não cabe aqui dentro. Para mim isso não dá. Eu sou totalmente a favor da gente estudar, se abrir, enxergar, se abrir para o conhecimento. Concorda? Ótimo, Paty. Se abrir para o conhecimento, porque quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. Inclusive, por isso eu não tenho uma religião fixa, eu estudo várias e gosto de várias. Eu acho que eu não conseguiria frequentar um lugar de religião, porque eles impõem muito, isso é minha verdade e o resto é mentira, e para mim não funciona dessa forma. E na terapia, então vamos começar, já que a gente está falando sobre se abrir para novos conhecimentos, vamos começar com o primeiro pilar da reprogramação do jeito que eu criei e que eu uso e que eu ensino para as minhas alunas. Então, o primeiro é a neuroeducação, que é o processo de aprendizagem. Como que a gente aprende, como que o cérebro aprende, que está totalmente ligado aos estudos de neurociência. Então, apesar de eu falar, de eu trazer aqui a psicanálise, que é considerada fora da ciência, a psicologia analítica, que é fora da ciência, do dito ciência científica, né, que várias psicólogas da TCC traz, isso não é baseado em evidências. É possível se explicar neurocientificamente muitos dos processos, e os processos que não são explicados cientificamente, nem a própria TCC consegue explicar todos os seus processos. Então, quando uma pessoa vem numa rigidez de isso não é assim, isso é assado, gente, já me dá uma coceira, tipo, cara, você tá falando merda porque a ciência não explica tudo. E se funciona, se tá dando certo, usa. Uma hora a ciência vai explicar, cara. Foda-se que não tá documentado ainda. Se tá dando certo, segue porque dá bom. A psicanálise, que é muito menosprezada por tantos psicólogos da TCC, é o pai, é a mãe de todas as terapias, cara. Algum terapeuta fala mal do Freud, é muito imbecil, é muito ridículo. É como falar, nossa, que absurdo que o meu avô existe, meu avô não devia existir. Cara, se a psicanálise não existisse da forma como ela existiu, não existiria nenhum tipo de terapia onde a pessoa se senta ali na frente e fala com você. Então, é incrível, né, a capacidade que as pessoas têm de serem estúpidas. Enfim, desabafei. Ai, obrigada, Kátia, obrigada. Maravilha, então vamos lá, primeiro falar da neuroeducação, só voltando, né? Então neuroeducação. A outra linha que eu uso muito é a programação neurolinguística, apesar do embasamento teórico deles ser um pouco falha em alguns sentidos, algumas promessas meio absurdas, as ferramentas práticas terapêuticas são incríveis, e essa era a proposta deles. Sair da linha da psicologia onde a gente só como é que poderia dizer, via ali os problemas, né, classificava os problemas mentais que as pessoas tinham. A PNL e a TCC, que foram contemporâneas ali, elas vieram para trazer ferramentas e resolver. Em vez de só classificar, analisar os problemas, vamos resolver. Então, eu uso a psicanálise, a neuroeducação, a programação neurolinguística, a imaginação ativa, que vem do Jung, da psicologia analítica, e o mindfulness, ou atenção plena, que é a nossa capacidade de olhar internamente, de parar e respirar. Eu reuni todos esses poderes, tipo Capitão Planeta, né, terra, fogo, vento, água e coração, e eu criei a reprogramação mental da forma como eu uso com os meus pacientes e ensino para os meus alunos. Nilva, também penso assim, se está dando resultado e ajudando, porque precisa de embasamento.
É importante a gente estudar até para a gente se sentir mais confiante, mas criticar alguma coisa que não ali totalmente científico é uma falha, uma arrogância, né? Uma prepotência e um brincar de Deus, sendo que nem Deus tem isso, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre o processo de aprendizagem. Eu trouxe aqui um brinquedinho do João para falar sobre como acontece esse processo de aprendizagem, que tem tudo a ver com o que a gente faz na terapia. Então, o processo de aprendizagem, isso daqui são neurônios, ele acontece da seguinte forma: a pessoa tem lá algum conhecimento prévio a respeito de alguma coisa. Aí, através dos 5 sentidos, do que ele está vendo, ouvindo, do cheiro que ele está sentindo, chega uma nova informação. E aquela informação se associa com alguma informação anterior que ele tinha. Então, por exemplo, a pessoa, o nenenzinho, ele já tinha sentido medo na ausência da mãe. E aí, na ausência da mãe, já tinha, né, disparado aquela sensação ruim. E aí, deixa eu pegar uma cor mais medo, laranjinha. E aí, ele ouviu a mãe saindo, falando que ia sair. E aí, a mãe saiu. E aí, ele percebeu que a palavra sair significava que a mãe estava saindo. Então, através do sentido da audição, ele associou a palavra sair com a ausência da mãe. E aí, ele conectou a palavra com a sensação. E toda vez que ele ouvia a palavra sair, aquela sensação ia se reforçando. Toda vez que a mãe saía, aquilo ia se reforçando. Com a repetição daquilo, a coisa ficou mais forte, a sensação de ausência, o medo da perda foi ficando mais forte. Aquela criança cresceu e toda vez que ele casou, e aí toda vez que a esposa falava, amor, eu vou sair, ele já associava aquele sair da esposa, que era só ir ali no mercado, ou ver minhas amigas, ou fazer qualquer coisa, àquela sensação negativa que ele fortaleceu por causa daquela experiência. Ok, Ana, entendi o processo de aprendizagem das emoções. A mesma coisa acontece, esse processo acontece da mesma forma quando você está aprendendo ali a soma, e aí você vai aprender a multiplicação, você vai fazendo associações e vai fortalecendo aquela rede neural associada àquela informação. Então, associada à emoção, tá aqui a questão da ausência, do sair, da perda. Na terapia, o que a gente faz? Houve alguns teóricos que disseram que é possível a gente desfazer essa rede neural no processo de terapia. Isso é uma mentira. A gente, infelizmente, hoje ainda não tem tecnologia para desfazer essa rede neural, porque não é possível. O que a gente pode fazer, sim, é criar uma nova rede muito mais fortalecida, e em vez da pessoa, a hora que ela ouve a palavra sair e por esse caminho, que não tá um caminho legal, ela começa a acessar esse caminho novo do sair, onde tá associado com tudo bem, eu sou autossuficiente, eu não vou morrer, vai ficar tudo tranquilo. A pessoa sai e depois ela volta. E isso daqui ela pode aprender ou sozinha, com os eventos da vida e com a força de vontade, ou através da terapia. Aprender um novo caminho para o processo interno que está acontecendo. E para que este novo caminho se fortaleça, seja o dominante, a pessoa precisa de repetição. Então, ela precisa ouvir várias e várias vezes a palavra sair e intencionalmente associar com alguma coisa boa, com alguma coisa positiva. E por isso a importância da pessoa fazer algumas sessões, dela ter uma lição de casa para fazer, para ela fortalecer esse novo aprendizado associado a uma emoção que ela está criando ali.
Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui se eu conseguir, através da didática dos neurônios e das redes neurais, explicar como acontece o processo de terapia. Conclusão, o processo de terapia nada mais é do que um processo de aprendizagem das emoções. Na terapia, o paciente aprende a gerir as próprias emoções através de caminhos novos. Antes, ele associava um evento ruim, uma memória ruim a sentimentos de autodepreciação, e a gente ensina, cria redes novas, mostrando que é possível ele se sentir bem, mostrando que é possível ele ter outro comportamento e outras reações. Então, sim, qualquer tipo de terapia pode ser explicada cientificamente partindo desse princípio. Estamos educando o nosso cérebro para se sentir bem, se sentir da forma como é melhor para nós. Ok, que bom que ficou claro. Então, essa é a primeira base. Como fui professorinha, né? Ainda sou, né? O que eu tô fazendo aqui? Fui professorinha aí a vida inteira. Em 2007 foi a primeira vez que eu entrei. 2007? Isso, entrei na sala de aula e desde então eu já estudava bastante de psicologia e tal, na faculdade de arte. Eu já lia Freud, lia Jung. Fui para psicopedagogia estudar esses processos de aprendizagem. Então, quando eu me deparei com a terapia em si, foi inevitável eu começar a fazer essas associações. Então, sim, por mais esquisito que pareça o processo de aprendizagem ou não científico, se a gente olhar por essa perspectiva da aprendizagem, a gente consegue explicar e entender como funciona a terapia. Então, vamos ao segundo pilar da reprogramação mental no método PRO, que é o meu método, a programação neurolinguística. Então, teve o Pusley, o Bandler e o Grinder em 1970, mais ou menos, lá na Universidade da Califórnia. Eles estavam lá, um deles já estava ensinando, outros estavam estudando, enfim, eles se reuniram porque eles estavam querendo saber mais sobre ferramentas de solução para os problemas emocionais. A gente já tinha muito da teoria, estudos sobre a origem, até a questão de neurobiologia, das neurogênese dos problemas mentais, muitos estudos nesse sentido, muitas classificações. Cada estudioso novo que chegava dava mais um nome para um problema mental. E os caras falaram, a gente quer solução, né? De problemas e nomes para problemas, o mundo já tá cheio. Então, eles foram, de certa forma, bem revolucionários nesse sentido e vieram com várias ferramentas onde, através do processo de visualização, de uso dos sentidos, a gente consegue criar novas possibilidades e, assim, resolver diversos problemas mentais em um curto espaço de tempo. Então, o Bandler e o Grinder e o Pusley, que eles estudaram a hipnose ericksoniana, estudaram a terapia familiar da Virginia Satir e a Gestalt terapia. E juntando isso daí, então, todo mundo vai estudando do estudado, e aí vão surgindo as novas ferramentas. E aí eles se basearam nisso para criar a programação neurolinguística, observaram como essa galera usava as coisas de maneira eficaz, o que dava resultado, como eles faziam, modelaram e criaram então a PNL, que é o que a gente conhece hoje. Eu uso muito diversas questões tanto dos 5 sentidos, que eu já tinha trazido no processo de aprendizagem. Quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente aprende através da estimulação dos sentidos, ou porque a gente sentiu um cheiro, ou sentiu um gosto, ou ouviu alguma coisa, ou assistiu, né, viu alguma coisa acontecer.
E quando a gente recebe alguma informação de fora e traz para dentro, a gente pode fazer alguma alteração através das visualizações internas. Da PNL, eu gosto muito do metamodelo de linguagem, que é um processo de perguntas precisas e pontuais, onde a gente vai investigando, que vem do questionamento socrático, da filosofia lá de Sócrates, onde a gente vai, a pessoa traz um problema. Eu não gosto de pão. Tá, mas você não gosta de todos os pães ou de algum pão especificamente? Não gosto do pão da casa da minha tia. Ah, tá, o que do pão da casa da sua tia você não gosta? Não é nem do pão, é lá na casa dela, tá? O que na casa da sua tia você não gosta? Ah, eu não gosto da minha tia. Ah, tá, né? Então, a gente, com perguntas bem feitas, a gente consegue chegar na raiz do problema. E isso é muito importante pra gente agilizar o processo terapêutico, escavar ali o ponto preciso que a pessoa está com problema. E também com a visualização da PNL, a gente usa muito técnicas de dessensibilização sistemática, que é a mesma técnica usada pela TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, onde a gente vai gradualmente expondo a pessoa ao estímulo aversivo. Então, eu tive aqui vários casos de crianças com medo de gato. Né, não sei, a galera me associa muito com terapeuta infantil, tenho muita indicação e tenho muitos gatos, então todo mundo que chega aqui com medo de gato, como eu faço atendimento infantil presencial, a gente tem que trabalhar o medo de gato, senão a criança não vai ficar bem aqui. E todas acabam reagindo muito bem, rapidamente, em 2 sessões já saem causando, puxando o rabo dos gatos aqui. E a dessensibilização sistemática, a gente vai primeiro fazendo a pessoa visualizar o gato como algo amigável, diminui a imagem dela para fazer o bichinho parecer mais inofensivo, e no fim eu vou colocando o gato para a criança encostar, e daqui a pouco a criança já está correndo atrás do gato. Então, passo a passo, né, pela aproximação, a gente vai diminuindo aquilo. Então, esse é um dos processos da PNL que eu uso no meu método de reprogramação mental. Então, eu já falei da neuroeducação, processos de aprendizagem, da programação neurolinguística, e agora eu vou falar da psicanálise. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. A psicanálise eu comecei a estudar, como eu mencionei aqui, na minha primeira faculdade, em 2003, eu fui estudar artes na faculdade, né, com 18 anos, terminei o colégio, fui estudar artes, e lá eu tive muito contato com coisas da mente, né, eu gostava muito de ler e escrever a respeito do que era possível se sentir, interpretar das obras de arte. E a questão da psicologia surgiu, e psicanálise, né, surgiu muito forte para mim ali. Já no colégio eu já gostava de ler, mas era mais por curiosidade. Na faculdade de artes eu já tentava entender como a minha mente funcionava, analisar. Tudo que eu lia eu achava que eu tinha, né? Eu lia Complexo de Cinderela, tinha uns livros engraçados, eu achava que eu tinha tudo, né? Aquele final de adolescência sempre meio caótico. Enfim, a psicanálise, então, eu estudo há bastante tempo, tenho formação e mestrado, e nos meus atendimentos, apesar de eu gostar de um atendimento mais rápido do que o processo da psicanálise tradicional propõe, eu uso bastante coisa, como a leitura simbólica das ações e palavras. Quando uma pessoa me fala, por exemplo, que eu bloqueei o meu primo no telefone, né? Ou bloqueei a minha mãe no Instagram, tal. Esse bloquear que você deu para ela é extremamente simbólico. E aí eu vou investigando
de que outra forma ela estava querendo bloquear a mãe ali, né? Esse bloqueio que aconteceu ali fisicamente no toque do botão tem uma profundidade simbólica muito maior. E aí dessa investigação surgem 300 mil coisas. Quando uma pessoa, por exemplo, aproveitando aqui o tema de Setembro Amarelo, diz que quer acabar com a própria vida, que quer, né, acabar com tudo. O que é esse tudo? Quais aspectos da vida ela está querendo acabar? Porque quando uma pessoa traz isso, ela está pedindo ajuda. E ela está pedindo ajuda porque ela quer acabar com alguns aspectos, não é com tudo. Se ela pensar que a vida pode ser ter uma família, viver num lugar muito bacana, ter um trabalho legal, ela não vai querer acabar com isso. Ela está querendo acabar naquele momento com alguma dor específica. E esse acabar é extremamente simbólico também. Então, através do estudo da psicanálise, do estudo dos símbolos e dessa linguagem simbólica, a gente consegue entender muito mais o que as pessoas estão falando, né? O que tem por trás daquelas palavras. Creio que precisamos analisar tudo de falas e atitudes, né? Sim, no processo de terapia, quando o ato falho, quando uma pessoa troca o nome de alguém, quando uma pessoa faz uma piadinha, tudo isso é levado em consideração. A própria linguagem corporal, né? A pessoa tá fechada assim, ou tá aberta, ou tá jogada, ou tá numa postura. A linguagem corporal diz muito sobre o que a pessoa tá querendo transmitir ali. Isso acontece até no reino animal, né? Quando o macho tá querendo conquistar a fêmea, ele age de tal forma. Quando o macho tá querendo ameaçar o outro por causa de território, a postura, né? Os gatinhos com a orelha, com o rabo, tudo tem um significado. E com o ser humano não é diferente. E a gente, analisando isso de forma analítica, redundante, a gente consegue ter muito mais informação da pessoa do que apenas o que ela diz. E o que ela diz tem muito mais coisa por trás ali também. Outro processo da psicanálise que é muito legal para todo mundo estudar, mesmo quem não é da psicanálise, são os mecanismos de defesa do ego. A gente sempre faz alguma coisa para não se deparar com aquilo que a gente não gosta. Então, alguns dos mecanismos, eu não vou trazer todo aqui porque não é uma aula específica disso, mas, por exemplo, a repressão. Se eu passei por algum evento muito desagradável na infância, algo traumático que eu não tinha condição de lidar naquele momento, eu vou reprimir, que é o tal do recalque, aquelas memórias recalcadas, reprimidas, porque eu não tenho condição de lidar com aquilo. Ou outro processo que pode acontecer, eu posso projetar no outro. Eu sou uma pessoa que no fundo tenho uma insegurança muito grande, e também uma certa arrogância, uma prepotência, mas eu vou olhar para o outro e falar, nossa, olha que arrogante, prepotente, ele só deve estar querendo ocultar uma insegurança dele, né? A pessoa vê muito claramente no outro o que ela mesma tem, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, esse é o processo de projeção. Tem o processo de mecanismo de defesa do ego, que é a negação. Quando a pessoa fala, não, absolutamente, não sou uma pessoa insegura, sou muito segura, tô bem tranquila com relação a tudo, né? Tipo, imagina, tá negando. Então, é um outro processo. A compensação, para compensar o meu complexo de inferioridade, eu vou agir de forma muito, né, vou colocar uma mini saia e vou sair aí arrasando, dançando, fazendo selfie, para compensar que na verdade lá no fundo eu tô morrendo de medo, insegura, com medo do que as pessoas vão falar, estão pensando, e por isso eu tô falando, tô nem aí. Então isso daí é uma compensação. Para compensar uma coisa, ela age de uma forma extrema. Então esses são alguns dos mecanismos de defesa do ego que nós terapeutas, quando a gente conhece, a gente consegue ver
ali no processo terapêutico, e isso vai ajudar a trazer à luz aquelas informações para a pessoa, né? Não diretamente a gente vai falar, mas você tá agindo assim porque você é inseguro, né? A gente não é o dono da verdade, até porque a gente pode estar projetando no paciente alguma questão nossa, então tem que ser cuidadoso com isso, mas conhecendo mais esses aspectos da mente, a gente pode ajudar através das boas perguntas lá do metamodelo de linguagem, fazer a pessoa chegar nesse ponto, né? Mas de que forma você se sente tal? Isso traz o quê? Isso traz o quê? E aí a pessoa mesmo vai chegar nisso. Agora vamos ao terceiro ponto. Eu já falei da neuroeducação, da psicanálise, da programação neurolinguística e agora imaginação ativa da psicologia analítica do Jung. O Jung, ele tem um arcabouço teórico assim gigantesco. Seria impossível falar o que trouxe o Jung para o mundo em uma live, menos ainda quando ele é uma parte só, mas eu vou trazer aqui a parte da imaginação ativa, que é a parte que eu uso diretamente nos meus atendimentos, que é a nossa capacidade de fazer um diálogo, estabelecer um diálogo da nossa consciência com o nosso inconsciente. Consciência e consciente e inconsciente, dependendo da linha, né, do autor, a gente vai ter definições totalmente diferentes. Alguns dizem que no inconsciente a gente tem tudo aquilo que é reprimido, por exemplo, no Freud. O pessoal mais da ciência contemporânea diz que o inconsciente é aquilo que a gente não se lembra, mas que não se lembra, não está vivo neste momento. Mas se eu parar para pensar, eu vou lembrar. Então, tá colocando deixando no escanteio o reprimido, aquilo que a gente não consegue lembrar de jeito nenhum. Enfim, são diversas as definições. Vou usar aqui consciência como aquela parte que está falando com o mundo, e inconsciente, o nosso universo simbólico, o universo que é acessado quando a gente sonha, quando a gente deseja, quando a gente tem fé, quando a gente projeta o futuro. Tudo isso está no nosso inconsciente. E a gente pode estabelecer, então, um diálogo e criar imagens mentais e botar aquilo em ação através da imaginação ativa. Então, eu penso, por exemplo, quero resolver um problema que eu tive com uma pessoa que não está mais aqui, ou porque ela viajou, se mudou de país, ou porque ela morreu, enfim. Eu posso pensar, imaginar que eu estou conversando com ela, e aí eu falo tudo aquilo que eu gostaria de falar, ouço a resposta dela, e através desse diálogo a gente resolve muitas coisas. Isso é um processo de imaginação ativa, isso na terapia tem um efeito riquíssimo, incrível. Muitas pessoas que perderam entes queridos e gostariam de se despedir, se sentem culpadas nesse processo, tem ali uma limpeza assim absurda, ou que ainda tem raiva de alguém, mas não pode falar. Não posso falar pra tal pessoa que eu odeio ela, porque senão vou ser demitido, vou causar um pega pra capar na família. Através desse processo, a pessoa consegue colocar para fora e resolver aquele problema sem afetar o mundo real. Então, uso muito a imaginação ativa nos meus atendimentos e ensino também para minhas alunas, né? Tem um dia da formação que a gente trabalha exclusivamente isso. E por último, o mindfulness, ou atenção plena. A atenção plena é a meditação moderna. Existem vários exercícios que você pode fazer de atenção plena, que faz a sua mente vir para o presente. Isso te ajuda a manter o controle das suas emoções, dos seus pensamentos. Você lavar a louça, ali concentrado no lavar a louça, sentir a textura da esponja, sentir o perfume do detergente, a textura da gordura do prato que tá ali.
Isso é um exercício que você pode fazer e você pode também parar 2, 5, 10 minutos por dia com foco na sua respiração. Parece bobo, mas é fudidamente difícil. Você começa, tipo, não, é de boa, né? Daqui a 3 segundos você tá, não, porque aí então eu vou falar pra ele isso. Ai, meu Deus, perdi a concentração, deixa eu voltar aqui, né? É uma luta absurda. E a hora que a gente começa a melhorar nisso, a gente percebe os efeitos na vida, porque se eu consigo concentrar, botar o meu foco direcionado intencionalmente para a minha respiração por 10 segundos que seja, eu tô fortalecendo a rede neural da atenção, da capacidade de atenção, que vai me permitir conseguir perceber, né? Percebi que eu me distraí, vou voltar aqui, percebi que eu me distraí, vou voltar aqui. Percebi que eu estou ansiosa, vou respirar e sair dessa ansiedade. Percebi que eu tô mergulhando na deprê de novo. Então você se torna um dono, né? Você cria um Big Brother interno, uma metaconsciência, uma consciência da sua própria mente. Você se torna um vigilante ali da sua mente que te direciona para o caminho do bem quando as forças do mal estão querendo invadir. Óbvio que isso não vai funcionar sempre. Por exemplo, se o vidro aqui estourar, eu vou tomar um susto muito grande, vai disparar a minha amígdala, os meus processos fisiológicos vão entrar em ação, né? Vou disparar cortisol e adrenalina para a minha sobrevivência, porque eu preciso fugir e correr. Mas depois eu vou, se eu tenho essa metaconsciência, eu vou olhar e falar, nossa, estourou, que bom que tá tudo bem, agora é só limpar e voltar, vou respirar e retomar as rédeas da situação. Então, por pior que seja o evento, quando a gente tem uma metaconsciência bem desenvolvida, a gente consegue retomar a nossa vida saudável com muito mais velocidade. Então, isso eu também trabalho nos meus atendimentos, trabalho em mim todos os dias de manhã. Eu faço um processo de respiração consciente, depois eu faço um processo de imaginação ativa para conversar com a galera do meu inconsciente. E então eu uso tudo isso na minha vida prática e nos meus atendimentos, e também ensino para minhas alunas. Agora eu quero saber, alguém ficou com alguma dúvida sobre a reprogramação mental? Vou finalizar aqui no YouTube, então se inscreva no canal, acione o sininho se gostou da aula para aprender muito mais, e vou ficar aqui com o pessoal do Insta.